a dimensão social da consciência, a mente encarnada. Segundo Roger Fuchs, portanto, a linguagem era constituída originalmente de gestos e evoluiu a partir daí junto com a consciência humana. Essa teoria é compatível com a descoberta recente feita pelos cientistas da cognição, de que o pensamento conceitual como um todo se encarna fisicamente no corpo e no cérebro. Quando os cientistas da cognição dizem que a mente é encarnada, não querem dizer somente que nós precisamos de um cérebro para poder pensar. Isso é óbvio. Os estudos recentes empreendidos no novo campo da linguística cognitiva nos fornecem fortes indícios de que a razão humana, ao contrário da crença de boa parte dos filósofos ocidentais, não transcende o corpo, mas é fundamentalmente determinada e formada por nossa natureza física e nossas experiências corpóreas. É nesse sentido que a mente humana é fundamentalmente encarnada. A própria estrutura da razão nasce do nosso corpo e cérebro. As provas de que a mente é encarnada e as profundas reverberações filosóficas dessa ideia são apresentadas com lucidez e eloquência por dois grandes linguistas cognitivos, George Lakoff e Mark Johnson, no livro Philosophy in the Flesh. Essas provas baseiam-se, antes de mais nada, na descoberta de que a maior parte dos nossos pensamentos são inconscientes. E operam num nível inacessível para a atenção consciente normal. Esse inconsciente cognitivo inclui não só todas as nossas operações cognitivas automáticas, como também todas as nossas crenças e conhecimentos tácitos, sem que disso tenhamos consciência. O inconsciente cognitivo molda e estrutura todo o nosso pensamento consciente. Essa ideia deu origem a um grande campo de estudos na ciência da cognição. Que gerou opiniões radicalmente novas acerca de como se formam os conceitos e processos de pensamento
Os detalhes neurofisiológicos da formação de conceitos abstratos ainda não estão claros. Entretanto, os cientistas da cognição começaram a compreender um dos aspectos mais importantes desse processo. Nas palavras de Lakoff e Johnson, os mesmos mecanismos cognitivos e neurais que nos permitem perceber as coisas e nos movimentar no mundo, também criam as nossas estruturas conceituais e modos de raciocínio. Essa nova compreensão do pensamento humano surgiu na década de 1980 com vários estudos sobre a natureza das categorias conceituais. O processo de categorização das experiências é um aspecto fundamental da cognição em todos os níveis da vida. Os micro-organismos categorizam os compostos químicos, classificando-os em alimento e não alimento. Em coisas pelas quais são atraídos e coisas pelas quais são repelidos. Do mesmo modo, os animais têm categorias para os alimentos, os ruídos, que significam perigo, os membros de sua própria espécie, os sinais sexuais, etc. Como diriam Maturana e Varela, o organismo vivo cria um mundo pelas distinções que faz. O modo pelo qual os organismos vivos elaboram suas categorias depende do seu apegamento sensorial e do seu sistema motor. Em outras palavras, depende da estrutura do seu corpo, do modo pelo qual acham-se encarnados. Isso não vale somente para os animais, vegetais e micro-organismos. Mas também, como descobriram recentemente os cientistas da cognição, para os seres humanos. Embora algumas das categorias que formamos resultem do raciocínio consciente, a maioria delas se forma automaticamente e inconscientemente, em decorrência da natureza específica do corpo e do cérebro. É fácil demonstrar isso pelo exemplo das cores. Estudos extensos sobre a percepção das cores, elaborados no decorrer de várias décadas, deixaram claro que no mundo externo não existem cores independentes do nosso processo
de percepção. Nossa experiência da cor é criada pela interação entre os comprimentos de onda da luz refletida por um lado e os cones cromáticos da nossa retina e os circuitos neurais a eles associados por outro. Com efeito, estudos detalhados demonstraram que toda a estrutura das nossas categorias de cores, número de cores, seus matizes, etc., nasce das nossas estruturas neurais. Ao passo que as categorias cromáticas baseiam-se na neurofisiologia, outras categorias se formam com base em nossas experiências corpóreas. Isso é especialmente importante no que diz respeito às relações espaciais. Que constituem uma das nossas categorias mais básicas. Como explica Markov Johnson, quando percebemos um gato em frente a uma árvore, essa relação espacial não existe objetivamente no mundo. Mas sim é uma projeção derivada da nossa experiência corpórea. Como o nosso corpo tem uma parte da frente e uma parte de trás, projetamos essa distinção nos outros objetos. Assim, nosso corpo define um conjunto de relações espaciais fundamentais que usamos não só para nos orientar, mas também para perceber as relações entre os objetos. Na qualidade de seres humanos, nós não só classificamos as variáveis das nossas experiências, como também usamos conceitos abstratos. Para classificar as categorias e raciocinar sobre elas. No nível humano de cognição, as categorias são sempre conceituais, inseparáveis dos conceitos abstratos correspondentes. Uma vez que nossas categorias nascem da nossa estrutura neural e experiência corpórea, o mesmo vale para os nossos conceitos abstratos. Alguns desses conceitos encarnados constituem também a base de certas formas de raciocínio. O que significa que também o nosso modo de pensar é encarnado. Quando fazemos, por exemplo, uma distinção entre dentro e fora, nossa tendência é a de visualizar
essa relação espacial com o receptáculo, o recipiente. Que tem um lado de dentro, um lado de fora e um limite que separa os dois. Essa imagem mental, baseada na experiência do nosso próprio corpo como um receptáculo, torna-se o fundamento de uma certa forma de raciocínio. Suponha que nós puséssemos um copo dentro de uma tigela e uma cereja dentro do copo. Saberíamos imediatamente, só de olhar, que a cereja, por estar dentro do copo, está também dentro da tigela. Essa inferência corresponde a um argumento muito conhecido, um silogismo da lógica aristotélica. Em sua forma mais comum, ele reza: todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. O argumento parece conclusivo porque, como nossa cereja, Sócrates está dentro do recipiente, categoria dos homens. E os homens estão dentro do recipiente, categoria dos mortais. Projetamos nas categorias abstratas nossa imagem mental dos recipientes. E usamos a experiência corpórea que temos desses recipientes para raciocinar sobre as categorias. Em outras palavras, o silogismo aristotélico clássico não é uma forma de raciocínio desencarnada, mas sim algo que nasce da nossa experiência corpórea. Lakoff e Johnson afirmam que o mesmo vale para muitas outras formas de raciocínio. A estrutura do nosso corpo e do nosso cérebro determina os conceitos que formamos e os raciocínios que podemos fazer. Quando projetamos a imagem mental de um recipiente sobre o conceito abstrato de uma categoria, usando-a como uma metáfora, esse processo de projeção metafórica é um dos elementos cruciais da formação do pensamento abstrato. E a descoberta de que a maior parte dos pensamentos humanos é metafórica foi outro avanço decisivo da ciência da cognição. As metáforas possibilitam que nossos conceitos corpóreos básicos sejam aplicados a domínios abstratos e teóricos.
Quando dizemos, acho que não peguei essa ideia, usamos a nossa experiência corpórea de pegar um objeto para raciocinar sobre a compreensão de uma ideia. Do mesmo modo, falamos de uma calorosa acolhida ou um grande dia, projetando experiências sensoriais e corpóreas em domínios abstratos. Todos esses são exemplos de metáforas primárias, os elementos básicos do pensamento metafórico. Segundo as especulações dos linguistas cognitivos, nós constituímos a maior parte das nossas metáforas primárias de modo automático e inconsciente no começo da infância. Para os bebês, a experiência do afeto geralmente vem acompanhada da experiência do calor. E se pega no colo? Assim constituem-se associações entre dois domínios de experiência e estabelecem-se as ligações correspondentes entre as redes neurais. No decorrer da vida, essas associações perpetuam-se como metáforas, quando falamos, por exemplo, de um sorriso caloroso ou de um amigo chegado. Nosso pensamento e linguagem contém centenas de metáforas primárias. A maioria das quais nós usamos sem ter consciência delas. E uma vez que se originam das experiências corpóreas mais básicas, as metáforas primárias tendem a ser as mesmas na maioria das línguas. Em nossos processos abstratos de pensamento, nós combinamos as metáforas primárias de modo a formar outras mais complexas. E isso nos habilita a lançar mão de um rico imaginário e de estruturas conceituais sutis quando refletimos sobre nossas experiências de vida. O ato de conceber a vida como uma viagem, por exemplo, nos permite fazer uso de todo o conhecimento que temos das viagens para refletir sobre como levar uma vida significativa. As conexões ocultas Fritjof Capra